Galerinha do 8º ano, galerinha boa, alegre e feliz, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e vamos dar prosseguimento nessa nossa viagem magnífica pelo mundo da História, com mais uma aula. Vamos lá para a aula de hoje. Vamos entrar na aula 204. Olha só o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem pela História. O tema da aula de hoje é Revolução Francesa. A gente vai começar a entender a origem da Revolução, como é que se deu, quais foram os motivos para esse processo revolucionário francês, que, de certa forma, foi importantíssimo para a nossa história, para constituir o que a gente conhece hoje como conceitos de democracia, conceito de liberdade, conceito de fraternidade e outros conceitos que a gente vai assimilar no decorrer de nossa aula. Vamos lá, gente, para a primeira cartela. Vamos começar falando da sociedade francesa lá no século XVIII. É essencial, galerinha, para a gente entender como é que se deu o processo revolucionário francês, a gente entender como era a sociedade antes da Revolução Francesa. A gente já estudou lá no 7º ano que na era moderna, na Idade Moderna, a sociedade europeia era dividida em 3 estados ou classes sociais. Vamos relembrar para a gente compreender como era a sociedade francesa lá no chamado Antigo Regime. Vamos ler a cartela para a gente compreender um pouco mais a fundo. A sociedade francesa no século XVIII estava composta por 3 estados. O primeiro estado era o clero. Ah, professor, não lembro. O que era o clero, gente? O clero era a igreja, eram os membros da igreja, os padres, os bispos, os cardeais, os arcebispos e até mesmo o papa eram pessoas que compunham o primeiro estado, que era o clero. Notem aí, gente. Tomem nota que é importante para vocês. O segundo estado era a nobreza. Quem era a nobreza, professor? Eram os antigos senhores feudais que nesse momento aqui não tinham todo aquele poder que possuíam lá no feudalismo, mas tinham grande influência, por assim dizer, na sociedade francesa, principalmente em relação a privilégios de nascimento. E o terceiro estado era o povão, galera. Era todo aquele que não pertencia ao clero e também não pertencia à nobreza. Entre eles estavam os burgueses, que eram os comerciantes, não é, gente? Os trabalhadores, os artesãos, os camponeses, desempregados, famintos e marginalizados. É interessante a gente frisar, galerinha, que tanto o primeiro como o segundo estado possuíam privilégios de nascimento. Ah, professor, como assim? O clero nascia clero? Obviamente que não, né, gente? Mas grande parte dos membros da nobreza se transformavam em membros do clero e ocupavam espaços importantes dentro desse estado. Ou seja, os bispos, arcebispos, cardeais, todos eles vinham da nobreza. Então, obviamente, que em relação a privilégios, tanto o clero como a nobreza defendiam seus interesses. É interessante vocês prestarem atenção e tomarem nota, gente. Primeiro e segundo estado eram aliados. Terceiro estado, composto pela burguesia e pelo restante da população, eram aquelas pessoas que não tinham privilégios e, de certa forma, não gozavam de benfeitorias, por assim dizer, que tanto o primeiro e segundo estado possuíam. Uma vez compreendida essa divisão, a gente pode prosseguir com a nossa aula, que eu sei que vocês são inteligentes, já sacaram a divisão da sociedade francesa, e a partir de agora, a gente vai compreender como é que se deu o processo revolucionário francês ao fim e ao cabo. Próximo slide para a gente. O terceiro estado correspondia a mais de 80% da população nesta sociedade estamental, ou seja, nessa sociedade dividida por estados. O clero e a nobreza usufruíam de muitos privilégios, eram donos de quase todas as terras, não pagavam impostos e tinham todas as suas despesas cobertas pelos impostos pagos pelo terceiro estado.
Agora a gente vai colocar para vocês uma imagem que ilustra basicamente como é que era a sociedade francesa naquele momento, uma sociedade pautada em privilégios e desigualdades. Vamos lá para a imagem, gente. Olha essa imagem, muito interessante, né, professor? Essa ilustração, ela coloca um membro do terceiro estado, um senhor já de certa idade, carregando em suas costas um membro da igreja, um membro do clero e um membro da nobreza. Era basicamente assim que funcionava a sociedade. Primeiro e segundo estados eram privilegiados e quem pagava a conta era o terceiro estado, a burguesia e o povão, por assim dizer. Quem era esse povão, gente? Eram os camponeses e os sans-culottes, como eram conhecidos as pessoas mais pobres da camada social francesa. Primeiro e segundo estados possuíam privilégios, e o mais interessante e o privilégio mais que a gente pode destacar melhor era basicamente que tanto o primeiro e segundo estado tinham isenção fiscal. O que é isso, professor? Isenção fiscal quer dizer que não pagavam imposto. O primeiro estado vivia no luxo, a nobreza vivia no luxo, e o segundo estado era a nobreza perdulária, ou seja, que não trabalhava, que vivia às custas do que o terceiro estado possuía. Então a gente vê que a sociedade francesa era pautada em privilégios e exploração e desigualdades. Partindo daí, a gente vai entender que lá no século XVIII as coisas começavam a mudar na sociedade francesa, basicamente graças às ideias oriundas do que a gente conhece como iluminismo. Vamos recapitular um pouquinho o que é iluminismo. Foi um conjunto de ideias, pode-se dizer que foi um movimento intelectual, que trouxe para a França e para a Europa como um todo novas ideias. E essas ideias começaram a questionar a sociedade que estava em vigor na França. As ideias do iluminismo começaram a chegar e foram difundidas entre os burgueses e entre os membros do povão francês, e essas ideias começaram a instigar o povo a ir atrás de mudanças sociais, a ir atrás de uma sociedade mais justa, que não era pautada em privilégios e exploração. Vamos seguir com o texto, gente. Revolução Francesa. A crise da monarquia. A política de privilégio na França monárquica levou o país à ruína. A França gastava mais do que arrecadava em impostos e esse problema agravou-se com a participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos e também na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Ou seja, vamos pautar em miúdos aqui o que o professor quis dizer. A França gastava mais do que arrecadava. Voltando para mim aqui. Imagina você tendo um salário de R$2.000, vou dar um exemplo para você aqui, só que o seu gasto é de R$3.000 mensais. Essa conta não bate, né, professor? Se for em casa, a gente vai se atolar em dívidas e daqui a pouco a gente vai ter que vender a roupa para comprar o almoço. Porque, obviamente, eu estou ganhando um valor X e estou gastando mais do que eu ganho, não é, gente? Estou ganhando 2.000 e estou gastando 3.000. A conta não bate, né, gente? A sociedade francesa vivia esse dilema. Gastava muito mais do que arrecadava. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho duas soluções. Primeira solução, ou eu começo a cobrar imposto do terceiro estado, ou melhor, ou eu começo a cobrar imposto do primeiro e segundo estado, ou eu aumento ainda mais o imposto de quem já paga imposto. Esse era o dilema. E agora, o que eu faço? A sociedade francesa vivia esse dilema, gente. Notem aí. Vamos ao texto para a gente compreender um pouco melhor. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimento, o que aumentava ainda mais a revolta da população. A rígida divisão social do antigo regime tornava inadequada transformações presenciadas pela sociedade francesa, como o desenvolvimento da burguesia. Então, gente,
Voltamos ao nosso dilema, gente, ao dilema que a gente tem. O rei viu-se obrigado a fazer algo, uma vez que era necessário, gente, que fosse oficializada quem realmente cobrava os impostos. Então, gente, o que eu vou fazer? Então o rei resolveu, com o apoio da burguesia e do clero, convocar o que a gente conhece como Assembleia dos Estados Gerais. Professor, o que é isso, gente? Era uma assembleia, como o próprio nome já diz, que reunia membros da nobreza, do clero e do terceiro estado, a fim de resolver as questões que estavam pairando na sociedade francesa. A questão mais urgente era justamente a questão das finanças. O Estado estava falido, precisava de dinheiro. E agora o que eu faço? Será que eu começo a cobrar imposto dos estados que não eram cobrados até então? Ou será que eu aumento o imposto daquela sociedade, melhor, daquela camada da sociedade que já pagavam todo o imposto naquela época? Então, o rei francês, o rei Luís XIV, resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E, nessa Assembleia, resolveram colocar como pauta principal a questão econômica francesa. Por que eles fizeram isso, professor? Porque era tradição naquela época, gente, que a votação seria por Estado. Vamos fazer a matemática básica aqui. Vamos ver, a pauta é a seguinte, que o terceiro Estado pague ainda mais impostos. Vamos para a votação. Primeiro e segundo Estado, obviamente, iam votar junto, e o terceiro Estado sempre teria minoria, partindo dessa ideia de que a votação seria por Estado. O terceiro Estado queria mudar a situação. Não é justo, somos a maioria, não é justo que a votação privilegie alguns em detrimento da maioria. Então a briga foi pela forma de votação que seria a Assembleia dos Estados Gerais. Enquanto a nobreza e o clero queriam que a votação fosse por Estado, o terceiro Estado, liderado pela burguesia, queria que a votação fosse cabeça a cabeça, até porque o terceiro Estado, por ser mais populoso, possuía mais deputados na Assembleia. Vamos agora ao texto para a gente entender um pouco a mais o que esse momento quer dizer para a gente. A Assembleia dos Estados Gerais, que eu falei para vocês, galerinha, para tentar resolver os problemas econômicos da França, o rei Luís XIV convocou, ou melhor, o rei Luís XVI, perdão, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que reunia membros dos três estados. Seria feita, então, uma votação que poderia ocorrer de duas maneiras, por estado ou por cabeça. Gente, tradicionalmente, no antigo regime, quando essa Assembleia era convocada, que não era uma coisa tão comum, a votação era por estado. Primeiro estado, mais segundo estado, teriam direito a 2 votos. Isso aqui é matemática básica. O terceiro estado tinha direito apenas a 1 voto. Porque, obviamente, como ambos são privilegiados, primeiro e segundo estado votariam juntos. Assim, dessa maneira, o clero e a nobreza conseguiriam manter os seus privilégios. Só que o terceiro estado resolveu mudar a parada, resolveu mudar a forma de votação. Eles queriam que a votação fosse por cabeça. O que é isso, professor? Cada deputado teria direito a 1 voto. Sendo assim, o terceiro estado, que era o mais populoso, conseguiria a maioria e fazer com que suas vontades fossem obedecidas na Assembleia. Obviamente que o primeiro e o segundo estado não aceitavam isso. O rei, como pertencia a essa classe social, começou a apoiar e assim nasceu uma grande confusão na Assembleia dos Estados Gerais. Vamos adiante para a gente entender um pouquinho melhor. A votação por estado, ou seja, 1 voto por estado, agradava a nobreza e ao clero, que tinham os mesmos interesses, como eu falei para vocês, eram unidos ali em relação a privilégios, formando 2 votos contra 1. A votação por cabeça, considerando a decisão individual, agradava a burguesia, que representava a maioria.
sem conseguir conciliar os interesses dos três estados e sem tomar decisão alguma, Luís XVI mandou fechar a Assembleia. Descontente, o terceiro estado, liderado pela burguesia, saiu às ruas com os ânimos exaltados. Imaginem só, gente, a situação que ocorria na França. Crise de fome, miséria, desemprego, morte por diversos fatores, por doença, até mesmo por fome. A camada popular da sociedade francesa estava à beira da revolta. E com o que aconteceu na Assembleia de Estados Gerais, era uma questão de tempo para esse barril de pólvora explodir. Foi o que aconteceu, gente. A partir desses acontecimentos, iniciou-se o chamado processo revolucionário francês, que será tema das próximas aulas que a gente vai abordar aqui. Agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Levando em consideração a aula que a gente explicou, e eu creio que vocês devem ter entendido, porque vocês são inteligentes, são alunos sagazes, estão ligados, estão conseguindo compreender o que a gente quer falar para vocês, eu vou deixar para vocês algumas questões, e daqui a pouco a gente vai voltar para que vocês respondam e a gente possa interagir de forma legal na nossa DLI.
Estamos de volta, povo do 8º ano, para a gente corrigir a atividade que a gente passou para vocês anteriormente, gente. Estou vendo que vocês estão muito animados no chat, está bombando a animação de vocês. Contagia o professor, deixa o professor de vocês muito feliz, que é sinal que vocês estão aprendendo o conteúdo que a gente quer repassar. Vamos agora rever as questões que a gente passou para vocês, questão 1 e questão 2, para a gente responder de forma satisfatória, gente. Para vocês conseguirem compreender o que o professor está repassando para vocês agora. A questão 1 fala o seguinte para a gente: sobre a sociedade francesa lá do século XVIII, explique. Letra A, como era dividida a sociedade? Isso aqui é fácil, né, gente? Letra B, quais as classes sociais eram privilegiadas? E letra C, que tipo de privilégios possuíam? Isso aqui tá fácil, tá, gente? Vocês devem matar de cara. Segunda questão fala o seguinte para a gente. É uma questão discursiva que pergunta: aponte os motivos que desencadearam a Revolução Francesa. Vamos agora à primeira questão, vamos refletir em cima dela, tópico por tópico, para a gente rever o que a gente já trabalhou anteriormente, para que vocês assimilem esse conhecimento da melhor forma possível. Letra A, como estava dividida a sociedade francesa? Isso aqui está fácil, tá, gente? A sociedade francesa estava dividida em 3 estados ou classes sociais. Primeiro estado era o clero. Quem era o clero, professor? Membros da igreja, padres, bispos, cardeais, arcebispos e até mesmo o papa pertenciam ao primeiro estado, que era o clero. Segundo estado era a nobreza. Quem era a nobreza, professor? Eram os antigos senhores feudais que haviam perdido o seu poder, que outrora possuíam na época do feudalismo, mas que ainda assim possuíam enorme influência junto à sociedade francesa naquele momento. E o terceiro estado era a burguesia, os comerciantes, e os demais membros da população francesa, que era um povão francês, por assim dizer. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, burguesia e povão. Letra B para a gente na tela. Pergunta basicamente quais classes sociais eram privilegiadas. Isso aqui está fácil, tá, gente? Primeiro e segundo estado eram privilegiados em detrimento ao terceiro estado. É interessante que a gente vê que toda a sociedade francesa, na época do antigo regime, era pautado em privilégios e desigualdade. Privilégio do primeiro e segundo estado e desigualdade do terceiro estado, incluindo a própria burguesia, que era a classe social que estava ascendendo naquele momento. Letra C para a gente. Que tipo de privilégios possuíam? Ora, o privilégio mais latente e o privilégio que a gente pode destacar mais era o fato de primeiro e segundo estado terem isenção fiscal. O que é isso, professor? O fato desses estados não pagarem impostos. Clero não pagava imposto, nobreza não pagava imposto, o clero ainda recebia o dízimo dos fiéis e a nobreza ainda recebia certos privilégios de nascimento, principalmente da servidão, ainda da época lá do feudalismo que a gente trabalhou no 7º ano. Portanto, vamos à resposta agora, na tela para a gente, o gabarito. Da primeira questão, fala o seguinte para a gente, é o que eu falei para vocês. Resposta, letra A, primeiro e segundo estado, clero, nobreza, camponeses, artesãos, burgueses, desempregados, famintos e marginalizados. Essa é a resposta, letra A. Letra B, eu falei para vocês, quais classes sociais eram privilegiadas, clero e nobreza, primeiro e segundo estado, que tipo de privilégios possuíam? O fato de não pagarem impostos, eram os maiores proprietários de terra e tinham suas despesas pagas pelo governo, eram classes privilegiadas. Segunda questão para a gente na tela. Aponte os motivos que desencadearam a Revolução Francesa. Como eu falei para vocês, situação, a questão financeira, as finanças da França não iriam bem. O fato de primeiro e segundo estado quiserem obrigar o terceiro estado a pagar cada vez mais impostos.
E somado às ideias iluministas que adentraram na França naquele momento, lá no século XVII, que eram ideias de contestação social, ideias que não aceitavam o que acontecia na sociedade naquele momento, e germinaram na cabecinha das pessoas, fez com que começasse a questionar a situação, e tudo isso levou ao processo revolucionário francês. Vamos a gabarito para a gente entender um pouco melhor. Gabarito da segunda questão da tela. A segunda questão pergunta para a gente apontar o motivo que desencadeara a Revolução Francesa. Primeira causa, o pensamento iluminista, lá do século XVII, também do XVIII, que veio para questionar a sociedade pautada em privilégios. O segundo argumento é o absolutismo francês pautado em privilégios, como eu falei para vocês. A desigualdade entre diferentes grupos sociais, primeiro e segundo estado em relação ao terceiro estado, e a última, uma grande crise econômica que gerou fome e mortes. Portanto, a gente vai, a partir desses motivos, nas próximas aulas, a gente vai prosseguir com esse conteúdo, continuar onde a gente está parando, para a gente entender ainda melhor como é que se deu o processo revolucionário francês. Por hoje é só, galera. Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.